Será que Deus me ama? Será que Deus está cuidando de cada detalhe da minha vida? Às vezes a gente se pergunta isso em meio aos desafios, em meio à adversidade. A gente fica se perguntando, será que Deus está ciente de tudo que está acontecendo comigo? E é sobre isso que eu queria conversar com vocês aqui nesse vídeo. Esses dias atrás, no meu aniversário, aconteceu algo assim muito especial, onde eu pude sentir esse amor de Deus, minha gente. E Ele cuida de cada detalhe da vida da gente. Ele tá ciente de tudo que tá se passando, mesmo que a gente ache que Ele não tá ali do nosso lado na hora das dificuldades, mas Ele tá. Agora no mês de maio, mês passado, eu completei ano, né? Tô ficando velhinha. Velhinha não, experiente. Eu completei idade nova e no mês de maio meu irmão completa ano, dia 12 e eu dia 18. E a gente já tinha se combinado, minha gente, de fazer um bolo, comprar algum salgado e comemorar. E eu queria especificamente um bolo de uma irmã da igreja. Eu só queria, eu não tinha dito pra ninguém, só comentado com meu irmão. Eu digo, só quero se for o bolo dessa irmã, porque ela faz uns bolos muito gostosos. Só que aí quando foi se aproximando, o dia entrando no mês de maio, enfim, várias coisas aconteceram. Meu irmão disse logo, esse mês não vai dar não, que a gente tinha dividido as despesas, né? Ia dividir as despesas dos salgados e do bolo, pra não ficar pesado pra nenhum dos dois. Ele disse, pra mim não vai dar não, viu? E eu disse a ele, pra mim também não vai não, porque aconteceu várias coisas, enfim. Tivemos que levar a menina à pediatra, enfim. E aí mexeu com o orçamento, com os planos. E aí eu disse, tá bom, tranquilo, não tem problema não, porque hoje em dia eu já, graças a Deus, aprendi a aceitar as coisas, ter paciência. Depois que eu aceitei Jesus, Ele vem me moldando muito, graças ao Senhor. E uma das coisas que eu vim aprendendo é não murmurar, aceitar as coisas com paciência. E meu irmão disse, tem tanto tempo aí, tantos aniversários vem, a gente outro dia comemora, compra outro bolo, enfim. E aí, eu fiquei de boa, não orei a Deus sobre o assunto, nem nada não. Quando chegou o dia 18 de maio, eu fui pra igreja, que foi no domingo. E aí, chegou em casa, a gente foi um almoço maravilhoso, as missionárias vieram almoçar na minha casa, deixaram uma mensagem linda. E aí, depois que elas foram embora, eu digo, vou fazer um bolo pra mim. Mas sabe quando a gente senta assim, eu senti que pra não fazer o bolo, mas fui teimosa. Não dei ouvido ao Espírito Santo, que não era pra mim fazer o bolo. Mas, sabe, eu senti assim, que eu ia ganhar um bolo. Mas eu fiquei pensando, ganhar um bolo de quem? Não, eu vou fazer um bolo pra mim mesmo, eu vou me presentear. Só que o Senhor já estava preparando tudo, já tinha preparado tudo. E não era para mim fazer esse bolo, deu tudo errado. Eu não sei o que aconteceu com a massa que estava no prazo de validade, mas de repente eu tava um pouco gripada, não senti cheiro nenhum na massa, mas quando o bolo assou eu senti um fedor, um fedor aborrecido, como se ele tivesse vencido. Enfim, deu tudo errado para eu fazer o bolo. A calda de chocolate deu tudo errado, eu não acertei no ponto e ficou tudo ruim. Então quando o bolo terminou de assar, que eu joguei a calda de chocolate, que eu fui experimentar, eu senti que o gosto não tava bom. Eu disse a meu esposo, eu digo, não vamos comer esse bolo não, que não tá bom não. Conferi de novo a data da validade da massa, tava na data da validade, mas eu não sei, não era pra mim ter feito o bolo. Eu fui teimosa, gastei gás e eu fiquei decepcionada assim, porque eu digo, só gastei o gás, não era pra mim ter feito esse bolo. E eu senti, e assim que eu terminei de fazer o bolo, a irmã, essa dita irmã que eu queria o bolo dela, me ligou. Irmã Magda, a senhora tá em casa? Você tá em casa? Eu tô, ela, daqui a pouco eu tô indo aí. Eu disse, tá bom. E aí, minha gente, quando ela chegou aqui em casa, ela trouxe um bolo. Eu vou deixar aqui a foto pra vocês. Trouxe um bolo, a coisa mais linda. Um bolinho que ela fez, lindo. Ela deixou uma mensagem, uma escritura que se encontra lá em Jeremias. Foi algo tão maravilhoso e eu senti o amor de Deus, sabe? Naquele momento, naquela hora, eu senti que Deus, eu digo, poxa, Deus, realmente Deus cuida de tudo, Deus cuida, Deus está ciente, mesmo em meio aos desafios, Deus está ciente do que a gente quer, dos desejos justos do coração da gente, porque Deus sabia que eu queria sim um bolo queria muito comer um bolo no meu aniversário, e especificamente, minha gente, dessa irmã. Quando eu combinei com meu irmão,
Eu já tinha dito pra ele que eu queria um bolo e tinha que ser dessa irmã. Gente, Deus não preparou, não foi só um bolo não, ele preparou 2, porque eu ganhei no domingo um bolo dessa irmã. E na sexta-feira da semana seguinte, a presidente da organização das moças trouxe outro bolo feito pela mesma irmã pra mim. Então foram 2 bolos que eu ganhei no meu aniversário. Então Deus cuida de tudo. Então aí eu entendo que é Deus dizendo, ó, não só é um bolo que eu te dou não. Eu posso te dar 1, posso te dar 2, posso te dar mais de 1. Eu tô cuidando de você. Mesmo em meio aos desafios, eu tô ciente de seus desejos. Então eu senti o puro amor de Deus através dessas irmãs. E uma coisa eu digo pra vocês, minha gente, Deus ele cuida de cada detalhe. Mesmo que você esteja passando por alguma tribulação, alguma provação, e você acha que Deus lhe abandonou, ele não lhe abandonou, ele tá do seu lado, cuidando de tudo. Confia no Senhor sempre. E foi lindo, minha gente, esse momento que eu tô compartilhando com vocês. E eu ainda ganhei um batom também, minha gente. Eu não tinha pedido a Deus um batom, mas eu já tinha comentado, conversando aqui em casa comigo mesmo, arrumando as coisas, e eu dizendo, eita, tô precisando de um batom, porque minha menina quebrou meu batom. E no dia do meu aniversário, outra irmã da igreja me deu um batom do jeitinho que eu gosto, de uma corzinha clara. Então tudo isso pra mim é o cuidado de Deus, porque Ele sabe do que eu preciso e do que eu necessito. Ele sabe de todos os desejos justos de meu coração. Então, pra quem tá passando por algum problema, alguma situação, tá achando que Deus lhe abandonou, Deus não abandonou não. Ele tá cuidando de tudo. Eu pude sentir o amor do Senhor através dessa surpresa maravilhosa. Sei que Deus me ama, que Deus cuida de tudo em minha vida. E eu queria deixar essa mensagem com vocês em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Espero que essa mensagem chegue às pessoas que estão precisando sentir também esse amor do Senhor, porque muitas vezes a gente que não percebe as coisas simples que Deus faz na vida da gente, o cuidado que Ele tem diariamente com a gente. Vou ficando por aqui, viu, minha gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, viu? Até os próximos vídeos. Tchau!